Santos em Cristo Jesus, graça e paz. Amém. Se assentem. Mais um momento de adoração a Deus, e de fato é um privilégio muito grande. Todos trouxeram a Bíblia? Amém. Iremos continuar a exposição na carta aos Filipenses. Eu acredito que não somente para mim, mas para cada um de vocês que tem participado de forma assídua, tem sido de extrema importância e proveito essa série de exposição na carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero convidá-los à leitura do capítulo 1, versículos 9 a 11. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, versículos 9 ao 11. Todos acharam? Amém. Assim lemos a palavra de Deus. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Irmãos queridos, o nosso Senhor Jesus, em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, ele ensinou acerca da oração perseverante. Ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E o apóstolo Paulo, ele foi movido pelo Espírito Santo para orientar várias igrejas acerca da prática da oração. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, por exemplo, Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, dizendo o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Amém. Na igreja que estava em Colossos, o apóstolo Paulo também escreveu acerca da oração perseverante. Colossenses capítulo 4, versículo 3, versículo 2, melhor, ele diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Aleluia. Paulo, ele orientava a igreja de Deus a manter-se viva, acesa, no que tange a prática da oração. Se nós darmos uma olhada para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, nós iremos nos deparar com um texto clássico, quando o assunto é oração. Paulo disse: orai sem cessar. Ele orienta a igreja que estava em Tessalônica a orar de forma ininterrupta, de forma perseverante. Para a igreja que estava em Filipos, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, Paulo também transmitiu esse mesmo conselho, essa mesma orientação apostólica para a igreja que estava em Filipos. E ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Paulo, irmão, de fato, ele foi um instrumento usado por Deus para ensinar a igreja, para orientar a igreja, para ordenar a igreja de Deus a que se mantenha na prática da oração. Aleluia. Mas o que é curioso, que o apóstolo Paulo, ele não somente ensinava sobre a oração. O apóstolo Paulo, ele vivia em oração. O capítulo 1 que nós lemos, versículos 3 a 11, nós lemos do 9, mas desde o 3 ao 11, Paulo, ele está orando a Deus pelos filipenses. Ele está intercedendo a Deus, agradecendo a Deus pela vida daquela igreja. Ou seja, ele tanto ensinava sobre a oração, como vivia na prática da oração. Aqui nós precisamos parar para aprendermos com a atitude do apóstolo Paulo. Porque, irmãos queridos, não adianta nós lermos sobre oração, não adianta nós ouvirmos acerca da oração, não compensa nós falarmos de oração e não vivemos em oração. Amém. Paulo está nos ensinando por meio da sua atitude, que nós não somente devemos falar sobre orar, mas nós devemos orar na presença de Deus. Amém.
Tiago 1,22 é oportuno aqui, porque Tiago ele vai nos lembrar que a palavra de Deus ela não deve ser somente ouvida ou pregada. Ele vai dizer, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, irmão, nós podemos ler, devemos ouvir, devemos falar, mas devemos viver na prática da oração. E Paulo, ele exemplifica isso por meio da sua atitude. E é curioso que o apóstolo Paulo, nesse ambiente de oração, nós vimos que dos versículos 3 a 8, Paulo, em oração, ele agradece a Deus pelos filipenses. Ele agradece a Deus porque aquela igreja, aqueles crentes, eram generosos. Paulo agradece a Deus pela generosidade dos filipenses. Mas ele não somente agradece pela generosidade, ele agradece a Deus porque Deus estava agindo continuamente na vida daquela igreja. Deus ele começou uma boa obra na vida dos irmãos, e o mesmo Deus que começou, era o mesmo Deus que iria dar cabo, daria conclusão, iria aperfeiçoar a obra dele na vida dos crentes, até o dia de Jesus Cristo. Então Paulo agradece, mas ele não somente agradece a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo ele pede a Deus pela vida dos filipenses. E esse é o texto que nós lemos hoje. O apóstolo Paulo ele vai orar pelo progresso espiritual dos filipenses. O apóstolo Paulo ele vai interceder junto a Deus para que a igreja que estava em Filipos viesse progredir, viesse crescer espiritualmente. E nessa oração, meus irmãos, petitória, o apóstolo Paulo ele destaca 3 coisas que nós faremos bem notar nessa noite. Ele, em primeiro lugar, ele mostra que a oração que ele fazia pelos filipenses era uma oração constante. Olha aí o versículo 9, a parte inicial. E peço isto. Paulo, nessa expressão aqui, irmãos, ele está destacando que ele orava regularmente pela vida da igreja. Essa expressão aqui, ela está no presente contínuo. E Paulo, ele estava dizendo o seguinte: eu continuo orando por vocês. Se ele estava continuando, é porque a oração em prol dos filipenses por Paulo estava em andamento. Paulo não começou a orar pelos irmãos aqui e agora, não. Ele diz, olha, eu continuo orando. Ele estava destacando que a oração que ele fazia em favor dos filipenses era uma oração constante, era uma oração perseverante. A todo tempo o apóstolo Paulo ele estava intercedendo a Deus em prol dos irmãos. Isso fica claro quando nós voltamos para o versículo 4. Olha comigo aí. Fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas. Ele diz, fazendo sempre com alegria. Perceba que Paulo, ele tinha um compromisso tão grande em orar pelos irmãos filipenses, que a oração dele, meus irmãos, era ininterrupta. Ele orava sempre. E ele continuava orando pela vida dos filipenses. Isso aqui, irmãos, é muito instrutivo para a nossa vida. Porque o apóstolo Paulo, ele demonstra aqui um compromisso inquebrável em relação à sua intercessão. Ele ora, ele intercede de forma contínua pela vida dos irmãos. Isso aqui é curioso e nos comunica 2 mensagens importantíssimas. Primeiro, que nós devemos, assim como Paulo, mantermos uma oração, irmãos, constante em prol dos nossos irmãos em Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, ele dá exemplo aqui de uma pessoa que não está sendo egoísta, mas pelo contrário, uma pessoa que amava os irmãos de tal maneira que nas suas orações ele não orava somente por si, ele lembrava dos irmãos e orava continuamente. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem o hábito de orar regularmente pelos seus irmãos em Cristo? Paulo aqui está dando um exemplo, irmãos, que nós não devemos ser egoístas na prática da oração. Olha só o capítulo 2, versículo 4, por favor. Paulo orientou os irmãos mais adiante, dizendo: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
Então Paulo, na sua oração, ele está se colocando como modelo, como exemplo de uma pessoa que não vive somente para si, que não se atenta somente para o que é seu, mas também por aquilo que é de outro. Ele intercede em nós, como cristãos. Nós precisamos orar também de forma contínua pelos nossos irmãos. Amém. Você se lembra da oração modelo? Jesus Cristo, ele ensinou aos seus discípulos a orar. E como é que ele iniciou o ensinamento? Portanto, vós orareis assim. Como Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, assim conhecida? Pai Nosso. Vocês perceberam o plural? Não é somente Pai meu. Na oração que Cristo ele ensina aos seus discípulos, ele já mostra que os discípulos devem se lembrar dos seus compatriotas na fé, dos seus patrícios na fé. Pai Nosso. Então, quando eu oro, essa oração já me ensina que eu devo me recordar dos meus irmãos. Amém. E Jesus diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E mais o que? Venha o teu, seja feita assim na terra. E o pão, como é que ele ensinou a gente a orar sem aquela provisão? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Vocês perceberam? Não é o meu pão, o pão nosso, dá-nos hoje. Então, a oração modelo, ela retrata essa coletividade na oração. Eu devo não somente lembrar das minhas necessidades, mas eu preciso fazer como Paulo. Eu preciso interceder em prol dos meus irmãos em Cristo Jesus. E Efésios 6,18 ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Você não pode ser egoísta quando você orar. Você precisa se recordar dos seus irmãos e orar em prol deles. Amém. Isso é maravilhoso ou não é, irmãos? Deus, ele não aprova o egoísmo na fé cristã. A fé cristã, irmãos, ela tem a coparticipação, a comunhão que nós devemos manter com os nossos irmãos até na esfera da oração. Nós devemos interceder junto a Deus em favor dos nossos irmãos queridos. Mas uma outra coisa que Paulo destaca aqui, quando ele diz que, e peço isso, se a oração era contínua, ele destaca aqui, irmãos, não somente que ele vivia em constante oração, porque nós já aprendemos que a oração, ela não é somente um momento que você tira para orar. A nossa vida, ela deve ser uma vida de oração. Ou seja, nós temos que manter comunhão com Deus de forma ininterrupta. A todo momento nós temos que ter consciência e comunhão com Deus. Mas quando Paulo diz que, e peço isso, destacando a continuidade da oração, ele mostra para nós que ele separava momentos durante o dia para orar. Porque uma coisa é você estar trabalhando, estudando, e você estar conectado com Deus em oração. Mas uma coisa bem diferente é você separar momentos específicos na sua vida diária para orar. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Você tem o hábito de separar momentos diários para a prática da oração? Paulo, irmãos, ele orava sempre. Isso significa que ele, durante o dia, ele separava momentos específicos para orar. Amém. Às vezes nós estamos vivendo uma vida no automático, mas esse texto nos ensina que nós devemos ter uma prática regular na oração. Então isso aqui, irmãos, nós devemos guardar. Essa é a primeira parte. Paulo, ele orava de forma constante pelos filipenses. Mas em segundo lugar, Paulo ele mostra para nós qual era o conteúdo da sua oração. Paulo orava pelo quê, irmãos? Em favor dos filipenses. Olha o versículo 9. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo, ele separava para orar e orava com regularidade. Mas qual era a natureza da oração de Paulo? Pelo que Paulo orava a Deus em favor dos filipenses? Irmãos, isso é maravilhoso. Paulo orava para que o amor aumentasse mais e mais na vida dos irmãos. Você pode analisar isso? Ele está pedindo a Deus que Deus viesse aumentar o amor dos irmãos mais e mais. Paulo está falando que na sua oração que Deus viesse aumentar o amor daqueles irmãos. Isso aqui é curioso, porque a Bíblia ela vai orientar que nós devemos crescer.
Por exemplo, 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Então nós devemos crescer em quê? Na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Mas a Bíblia vai mostrar para nós em Colossenses capítulo 2, versículo 7, que nós devemos crescer em ações de graças. Está lá, Paulo vai dizer que nós devemos crescer em ações de graças. Se nós darmos uma lida em Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo vai dizer que nós devemos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Mas aqui, os irmãos deveriam crescer em quê? Em amor. Eu oro a Deus para que o amor de vocês aumente mais e mais. Meus queridos, vocês sabem que os irmãos que estavam em Filipos eram irmãos generosos. Eles enviavam donativos para sustentar Paulo inúmeras vezes. Mas porque Paulo ele pede para aumentar o amor, vocês percebem que Paulo não está pedindo para o amor nascer, surgir. Paulo não está falando: Deus, faz com que os irmãos filipenses tenham amor. Paulo não está pedindo para Deus dar amor para a igreja. Não. Paulo está pedindo para Deus aumentar o amor que os irmãos já tinham. Aleluia. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o amor, ele nunca é suficiente no sentido da pessoa falar assim: olha, eu amo no nível maior, de maneira que não tem necessidade de eu acrescentar nada. Paulo está dizendo: olha, vocês devem crescer em amor. O amor deve aumentar mais e mais. Olha o superlativo aí: mais e mais. Eles já eram generosos, eles já eram amorosos, mas a oração do apóstolo Paulo é para que o amor deles viesse crescer. Isso aqui é lindo, irmão. Sabe por quê? Porque Paulo poderia ter orado para Deus prosperar esses irmãos financeiramente. Nós veremos mais adiante no capítulo 4 que por mais que esses irmãos ajudavam Paulo financeiramente, mas a condição financeira desses irmãos aqui não era lá essas coisas não. Esses irmãos passavam necessidades e repartiam do pouco que tinha para sustentar Paulo. E Paulo, quando vai orar por eles, Paulo não fala assim: olha, eu quero pedir a Deus para que Deus venha prosperar vocês financeiramente. Paulo não pede isso. Paulo também não pede para Deus livrar os irmãos da perseguição. Porque se nós darmos uma olhada para o capítulo 1, versículo 29, Paulo deixa subentendido que os irmãos estavam passando perseguições. Olha o 29. Ele diz: porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas a padecer. Os irmãos estavam sendo perseguidos e Paulo não ora para Deus livrar os irmãos da perseguição. Mas pelo que Paulo ora, para que o amor daquela igreja crescesse mais e mais. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, que o amor que Deus já derramou no seu coração, ele deve crescer, ele deve aumentar. Então não pense você que o amor que você já tem é suficiente. Paulo está mostrando isso aqui de forma clara. Ele está pedindo que Deus venha aumentar esse amor. Ele tem que ser crescente. Amém. E é interessante que a palavra que Paulo usa aqui para amor não é o amor filéu, não é o amor de amigo. O amor que ele pede para Deus aumentar nos irmãos é o amor ágape, o amor divino. Ou seja, os irmãos eram generosos? Eram. Mas a oração de Paulo é: vocês têm que crescer no amor. Vocês têm que fazer com que esse amor venha aumentar. Ele está pedindo: Deus ajuda esses irmãos, que o amor que o Senhor mesmo deu para eles venha multiplicar. Aleluia. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite para levar você a uma reflexão. Você é uma pessoa amorosa? Você é uma pessoa que já tem o amor de Deus no seu coração? Se sim, Paulo ele ora a Deus para que esse amor venha aumentar. Esse amor não pode ficar restrito da maneira que você pode falar assim: não, mas eu amo todo mundo de todo o coração. Paulo está dizendo para nós aqui, irmãos, que esse amor ele deve crescer. E quando nós tivermos aqui o amor, ele deve progredir. Amém. E olha só, quando ele ora para que o amor aumente, alguém poderia pensar o seguinte: rapaz, eu amo tanto que até na hora dos momentos que eu devo falar a verdade, eu não falo porque eu amo. É só um exemplo. Paulo vai dizer que esse amor ele deve crescer, mas ele deve ser controlado. Pelo que o amor deve ser controlado, como ele deve crescer? Paulo diz aí: mais e mais em ciência e em todo conhecimento.
O que significa ciência aqui? A palavra ciência aqui, irmãos, diz respeito a um conhecimento genuíno, um conhecimento verdadeiro e superior. E quando ele diz que esse amor deve crescer em todo conhecimento, sabe o que significa? O conhecimento aqui, irmãos, diz respeito a princípios práticos, relacionados à sensibilidade moral. Ou seja, Paulo está orando o seguinte: o amor deve aumentar. E ele deve aumentar no conhecimento verdadeiro e também na percepção espiritual. Vocês devem ter um amor que seja guiado pela ciência e pelo conhecimento. Você pode estar se perguntando, mas por que isso é importante? Porque isso é importante? Te explico agora. Porque Paulo quer que o amor dos irmãos seja um amor com discernimento. Você já ouviu aquelas pessoas que falam que amam a qualquer custo? Ela atropela princípios, ela não tem valores. Eu quero dar um exemplo aqui. O pai, às vezes movido pelo amor, segundo ele fala o seguinte: o filho desobedece, e ele fala o seguinte: eu tinha que aplicar disciplina na vida do meu filho, mas o amor não deixa. Aí pode estar falando, não, o amor verdadeiro ele tem que ser com discernimento. Ele tem que crescer em toda a ciência, em todo o conhecimento. Ou seja, o amor, ele nunca vai privar o pai de aplicar disciplina quando necessário na vida da criança. Lá em Provérbios 13, 24, está escrito o seguinte: que o que retém a sua vara odeia o seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Vocês perceberam? Deixar de aplicar disciplina na criança quando necessário é amar? A Bíblia fala que não, é pelo contrário, você está odiando seu filho. Esse amor não está sendo um amor discernente, esse amor está sem discernimento. Você, em nome do amor, você está deixando de aplicar a disciplina que é necessária para a educação do seu filho. Então, por isso que Paulo está falando, olha, vocês devem ter um amor maduro, um amor com discernimento. De maneira, irmãos, que os irmãos deveriam amar, mas deveriam saber lidar com esse amor. Amém. O amor aqui, ele não é um amor sentimental, é um amor que é demonstrado na prática, através de atitudes consagradas. Eu quero dar mais um exemplo aqui. Em nome do amor, muitas pessoas têm tentado esposar, defender, que o que importa não é questão de um homem casar com uma mulher, o negócio é que se tem amor, o homem pode casar com o homem, a mulher pode casar com a mulher. Ou seja, as pessoas estão defendendo a prática da homossexualidade em nome do amor. Mas Paulo está dizendo que o amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Esse amor ele tem que ser um amor discernente. Você tem que saber lidar com esse amor. E é curioso que eu poderia aqui dar um outro exemplo. Às vezes, irmãos, diante de situações, pessoas que estão passando dificuldades, às vezes, por esse amor aqui com discernimento, às vezes é melhor a pessoa ensinar a pescar do que pescar para a pessoa. Às vezes a pessoa está numa necessidade, a pessoa ajuda, é importante. Mas quando essa pessoa não estiver presente, a outra vai ficar na mão. A pergunta é melhor pescar e dar ou melhor ensinar a pessoa a pescar? Esse é o amor com discernimento. Então Paulo está dizendo que vocês devem crescer em amor, mas esse amor tem que ser controlado, esse amor tem que ser guiado, esse amor tem que ser orientado pela ciência e pelo conhecimento. Do contrário, irmão, esse amor que as pessoas dizem por aí não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele está enquadrado na ciência e no verdadeiro conhecimento. Então Paulo está orando: Deus, faça com que o amor dos irmãos cresça, mas cresça dessa forma, guiado pela ciência e pelo conhecimento. Mas qual a finalidade, qual o objetivo de Paulo em orar para que Deus viesse aumentar o amor dos irmãos? Qual era a finalidade? Olha o versículo 10 aí. Para que aproveite as coisas excelentes. Isso aqui, irmãos, Paulo está colocando como objetivo, mas é o seu desejo. Ele está orando a Deus, pedindo que os irmãos viessem a alcançar amor crescente, para que eles viessem a aprovar as coisas excelentes. A palavra excelente aqui, irmãos, ligada nesse contexto, diz respeito que a pessoa com amor discernente, ela vai saber escolher o que realmente mais vale a pena. Ela vai saber escolher o que é prioritário. Ela vai ter discernimento para experimentar, para aprovar as coisas que realmente são excelentes.
Porque a pessoa que não cresce no amor com base na ciência e no conhecimento, às vezes, irmãos, ela vai focar no bom, mas deixar de desfrutar do que é melhor. Quando Paulo usa a palavra excelente aqui, ele não está colocando excelente em contrário daquilo que é ruim. O foco dele não é isso. O foco dele aqui, irmãos, é o melhor em detrimento do que é bom. Ele está mostrando que, quando nós temos discernimento espiritual, nós iremos aprovar as coisas superiores, as coisas excelentes. Aleluia. Uma pessoa que aprova o que é excelente, ela vai ter as suas prioridades reorganizadas. Quer um exemplo? A pessoa na vida cristã, na vida diária, ela tem muitas coisas para fazer, ela tem muitas coisas para priorizar às vezes, mas quando ela aprova as coisas excelentes, ela vai colocar essas prioridades no lugar certo. Ou seja, a pessoa, irmão, não vai viver uma vida à toa, sem nexo, improdutiva. Ele vai focar naquilo que é excelente. Às vezes, nós perdemos muito tempo, usamos o tempo de forma equivocada, imprópria, e quando nós aprovamos aquilo que é excelente, até o uso do tempo, meus irmãos, é otimizado. Até a forma de nós administrarmos o tempo, quando nós aprovamos as coisas excelentes, com amor e tem discernimento, meus queridos, nós iremos fazer o melhor proveito possível do tempo. Amém. Queria fazer uma pergunta para você, ou mais uma, não é verdade? Qual é a sua prioridade? Para algumas pessoas a prioridade é a família. Família é importante, sim, mas pela Bíblia quem é prioridade é Deus. Ele é a suprema prioridade. Depois de Deus, a família. Depois da família, a igreja. Então, quando nós aprovamos as coisas excelentes, nós vamos reorientar as nossas prioridades. Então, Paulo ora para que o amor dos irmãos viesse crescer, para que esse amor ampliado, os irmãos viessem experimentar as coisas excelentes. E ele diz mais aí, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Irmãos, quando Paulo fala para que sejais sinceros, essa palavra aqui é muito interessante. Significa testado diante do sol. Naquele período, os comerciantes, às vezes para tirar um lucro, alguns comerciantes desonestos, eles faziam seus vasos de barro, cerâmica, mas às vezes aquele vaso quebrava. E o que ele fazia para não ficar no prejuízo? Ele acabava colocando uma cera antes de pintar o vaso e colocava lá para vender. Aí uma pessoa entendida, antes de ele comprar o vaso, o que ele fazia para poder se certificar se aquele vaso realmente era um vaso que não tinha nenhum quebrado? Ele pegava o vaso e levantava a luz do sol, irmãos. E pelo sol ele conseguia contemplar se aquele vaso tinha alguma rachadura. Quando Paulo diz sinceros, é o mesmo que dizer sincera. É uma pessoa, meus irmãos, pura. É uma pessoa sem mancha. Paulo está dizendo que quando o amor ele cresce, quando o amor de Deus é aumentado, nós iremos viver uma vida de sinceridade. E aqui faz referência à vida interior. Ou seja, até as motivações serão puras. O amor, irmãos, ele é necessário que cresça, porque o amor crescendo, ele vai nos influenciar a viver uma vida de sinceridade, uma vida pura na presença de Deus. Amém. Você se lembra que esses irmãos são cidadãos do céu. E como é que eles devem viver o mundo? De forma sincera, sincera, na presença de Deus. E mais, e sem escândalo algum. Essa palavra escândalo aqui, irmãos, diz respeito à integridade nos relacionamentos. É uma pessoa que vive de maneira que ela não venha trazer transtorno para outros. Os irmãos aqui, como sendo cidadãos dos céus, eles deveriam viver na terra de maneira que eles não viessem comprometer a vida de outras pessoas. Um cristão que não dá exemplo, ele está comprometendo o testemunho cristão. E Paulo está dizendo o seguinte, que quando os irmãos experimentassem esse amor crescente, eles viveriam uma vida sem escândalo algum. Ou seja, eles não dariam margem, meus irmãos, para as pessoas tropeçarem. E ele vai mostrar uma coisa interessante para nós aí. Até quando os irmãos deveriam viver sinceros e sem escândalo? Até o dia de Cristo. Isso aqui é maravilhoso, meus queridos. Paulo está destacando que a vida dos irmãos, a vida dos crentes, ela deve ser uma vida irrepreensível
até o dia de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar, e Paulo está dizendo que os irmãos deveriam viver uma vida ilibada até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que nessa carta a vinda de Jesus é mencionada por 6 vezes. Jesus voltará, e a vida da igreja deve estar enquadrada nessa perspectiva. Jesus vai voltar, então nós devemos viver na perspectiva do retorno de Jesus. Nós já falamos isso aqui na quarta-feira retrasada, que nós devemos viver na perspectiva desse retorno, irmãos. É você viver uma vida aqui, mas na perspectiva que Cristo a qualquer momento ele voltará. Amém. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus Cristo. E se você analisar, você vai perceber que no versículo 6, Paulo havia orado, mostrando que Deus havia começado uma boa obra e iria aperfeiçoar até quando? Até o dia de Jesus Cristo. E aqui no versículo 10, os irmãos deveriam viver sinceros, sem escândalo algum, até quando? Até o dia de Cristo. Aqui está um ensinamento precioso para nós, irmãos. No versículo 6, é Deus que está agindo. No versículo 10, Paulo está orando para que os irmãos viessem se enquadrar nessa condição. Ou seja, nós aprendemos aqui que a santificação ela tem 2 lados. Deus age em nós e nós nos submetemos à operação de Deus. O Wayne Grudem ele definiu a santificação progressiva como a obra de Deus e do homem, que nos faz mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo. Quando Paulo diz que os irmãos deveriam viver dessa forma até o dia de Cristo, ele está mostrando aqui, irmãos, a participação dos crentes na santificação. Nós devemos viver uma vida separada, uma vida santa. Deus age e nós cooperamos. Amém. Houve na história 2 posicionamentos acerca da santificação. A primeira é chamada de ativismo. Essa heresia do ativismo em relação à santificação ensina o seguinte: que o crente ele pode ser santo por ele mesmo, por ele próprio, pela sua própria justiça. Isso é uma heresia, irmãos, porque nós sabemos que Deus que começou a boa obra, é Ele que dá início na santificação. Então é Ele que nos ajuda a viver uma vida de santidade. Eu, por mim mesmo, nem você por si mesmo, tem condição de viver uma vida de santidade pelas nossas próprias forças. É Deus que nos dá condições. Amém. Mas tem uma segunda heresia. A heresia chamada de quietismo. Essa heresia ela surgiu no século XVII pelos franceses que introduziam, dizendo o seguinte: que a santificação progressiva ela é uma obra exclusiva somente do Espírito Santo. É mais ou menos assim: o crente não precisa cooperar, é o Espírito Santo que vai santificar e ele fica na dele. Isso também é uma heresia, porque a santificação é uma obra de Deus, mas tem a cooperação do crente. Deus age e o crente se submete. E Paulo está deixando isso bem claro: vocês devem viver uma vida sincera, sem escândalo, até Jesus Cristo voltar. Vocês devem cooperar. Ele está orando para que Deus se manifeste e os irmãos sejam achados dessa forma. Irmãos, nós devemos crescer espiritualmente. Deus age em nós, mas nós devemos fazer o que cabe às nossas vidas. Aquilo que é para nós fazer, nós devemos fazer, nós devemos nos submeter. Então Paulo ora para que os irmãos viessem ser cheios do amor de Deus, que esse amor aumentasse, para que eles viessem aprovar e serem sinceros e sem escândalo algum. E olha o versículo 11: cheios de fruto de justiça. Irmãos, Paulo aqui, como desdobramento, ele está mostrando que a vida dos crentes em Filipos deveria ser uma vida cheia do fruto de justiça. A tradução ideal aqui não seria frutos no plural, mas fruto no singular. Assim como nós vemos em Gálatas 5:22, que Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperação. É um fruto só, mas é um fruto que tem várias virtudes. Então Paulo está orando aqui para que esses irmãos viessem ser repletos, cheios, controlados de fruto de justiça. É um fruto, meus irmãos, produzido pela justiça. Paulo aqui está destacando a maneira de ser do cristão. O cristão tem que ter uma vida repleta de justiça.
O seu caráter, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver deve ser marcada pela justiça de Deus. Amém. Porque a justiça de Deus nos produz em nós uma vida justa. Então, Paulo está orando para que Deus viesse operar de forma graciosa na vida dos irmãos, de maneira que eles viessem ter uma vida cheia do fruto de justiça. E ele vai mostrar aí a maneira, o meio, que são por Jesus Cristo. Ele mostra para nós aqui, irmãos, que Jesus Cristo está agindo nos irmãos. Eu quero lembrar vocês que no capítulo 1, versículo 1, os irmãos são chamados de santos em Cristo, porque os irmãos estavam em quem? Em Cristo. Mas aqui, quando Paulo fala por Jesus Cristo, é Cristo nos irmãos. Essa é a doutrina que nós conhecemos como a união com Cristo. Nós estamos unidos com Ele e Ele está unido conosco. Essa é a união com Jesus. Ele estava operando na vida dos irmãos, dando condições para os irmãos viverem uma vida de santidade. Mas qual é o propósito principal disso tudo? Versículo 11: para a glória e louvor de Deus. Qual é o propósito principal da nossa vida, irmãos? A glória e o louvor de quem? De Deus. Sabe por que você existe? Sabe por que você está aqui? Sabe por que Deus te criou? Deus te criou para a glória dele e para o seu louvor. Irmãos, essa é a reflexão nessa noite, que nós vamos viver uma vida de santidade na presença do Senhor.